No ar. Consultório de Família. Com Darleide Alves. Olá, bom dia! Está começando mais um Consultório de Família. Seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui para o nosso bate-papo, para esse momento bem gostoso, quando se forma essa corrente linda de pessoas que se importam em ser família, em abençoar a própria família, em serem canais de bênção, em aprender também. Todos nós somos alunos na escola da vida, na escola de Deus, e Ele quer nos ensinar. Fique muito à vontade aqui no nosso programa. Então, cumprimento a você de casa com todo o nosso carinho, com todo o nosso respeito. Obrigada, Veríssimo, por nos receber aqui mais uma vez no seu Prazer é tempo todo nosso. também. Eu e o Renato estamos sempre aqui dispostos e prontos a recebê-los. Obrigada. Bom dia, Renatinho, para você também. Bom dia, Darleide. Bom dia. Bom dia, o meu convidado de hoje, o nosso convidado Manassés Queiroz. Bem-vindo. Manassés é conselheiro bíblico aqui na Novo Tempo, é escritor e tem também aqui na Rádio Novo Tempo o programa 3 Dicas. Para a sua intimidade com Deus. Yes! Bom dia, Manassés. Bom dia, amiga. Bom dia, queridos amigos aqui do estúdio. Bom dia, nosso preciosíssimo ouvinte. Que deve estar ligado aí, né? Querendo saber das novidades de hoje. O tema tá lindo. Eu estou ansioso aqui em compartilhar o que a palavra de Deus fala sobre este tema tão importante. Eu amei também o tema de hoje, oração e culto familiar. Nós aqui tratamos sempre das questões pertinentes ao convívio familiar, relacionamento, marido e mulher, pais e filhos, de modo em geral, saúde emocional, mas sempre trazendo à tona também a saúde espiritual. E nós sabemos o quanto é importante, fundamental, necessário, absolutamente necessário, que as famílias cristãs compreendam o valor da busca espiritual, né? De colocar-se nessa plataforma da espiritualidade como sendo fundamento, ela sendo o fundamento de vivermos uma vida com sanidade mental, sanidade nos relacionamentos e, mais que tudo, mais que valorizar a palavra do homem, a palavra da psicologia, da ciência, do conhecimento humano, que tem o seu lugar, que é lindo, maravilhoso, mas considerar a palavra de Deus. Portanto, você é o nosso convidado de hoje mais uma vez para ficar aqui com a gente nesse programa muito especial, falando sobre oração e culto familiar. Manassés, a primeira questão é, antes de levar até a família, como podemos experimentar a oração na nossa vida particular? A oração é uma experiência profunda e muito pessoal com Deus. Infelizmente, esta experiência tem sido assim muito banalizada. Então, para algumas pessoas orar é se ajoelhar e já tem algumas palavrinhas que todo dia repete essas palavras e pronto, orei. Não, você não orou, porque orar é algo mais pleno, algo mais profundo, envolve relacionamento. Envolve intimidade. Você precisa conversar com Deus. Você precisa trocar ideias com Ele. Você precisa entender e ouvir com os ouvidos, né, da fé aquilo que Ele está colocando no seu coração. Então, é uma experiência. Você não pode sair de uma oração sem ter vivido uma experiência profunda com Deus. As pessoas são tão superficiais, né, Darleide? Parece que esse excesso de informação, essa vida corrida, agitada, os relacionamentos todos estão ficando cada vez mais superficiais. Por isso que estão se desmoronando. Quantos casais aí, casados que não se conversam mais. Não tem tempo, é uma correria, isso vai enfraquecendo. Chega um ponto que não tem mais nada a ver nenhum com o outro, não tem nada, não rola mais nada, na verdade. E com Deus, olha, o Deus ele fica muito prejudicado nessa situação. Deus nos ama tanto e Ele deseja tanto relacionar-se conosco, exatamente porque nós fomos criados para o relacionamento. O ser humano só foi criado para ser amado por Deus e para que ele pudesse amar a Deus. E amor, para ele acontecer, tem que haver plenitude de liberdade, tem que haver decisão, tem que haver investimento, tem que haver comunicação, relacionamento, tem que nutrir.
É exatamente para isso que o ser humano foi criado. Deus é um Deus relacional, nos fez para nos relacionarmos uns com os outros, e nisso está a necessidade de buscarmos sabedoria neste Deus que é relacional, porque relacionarmos uns com os outros não é uma coisa tão simples, levando em consideração nossas diferenças, nossas dificuldades, nossas próprias limitações. E aí, quando nos voltamos para o Deus relacional que ele é, o Deus de amor que ele é, nós temos competência para amarmos mais. Esse é o caminho, essa é a direção. Essa é a direção, e é tudo também da lei de uma questão de foco. Se o meu foco, vamos supor, ganhar dinheiro, meu foco é ganhar dinheiro, eu só penso nisso, eu pesquiso, eu estudo, eu avalio tudo, sabe, eu faço loucuras em função disso, porque esse é o meu foco. O nosso foco deve ser Deus, o relacionamento com Deus. E aí, todas as outras coisas não serão acrescentadas. Isso está em Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, porque nós não o temos naturalmente. E a sua justiça, para que a gente possa adquirir. E as outras coisas que são importantes para a vida, necessárias para a vida, elas virão como consequência. Então, é tudo uma questão de foco, de atenção, o interesse aplicado naquela direção, que você determina, que você escolhe. É uma escolha pessoal. E nessa das pessoas não estarem focadas em Deus, elas procuram a Deus quando elas estão desesperadas, já afundando. E estão cada vez mais ansiosas, estressadas e com síndromes de transtornos, de ansiedade, etc. e tal, porque o foco está naquilo que conduz a esses transtornos todos. Quando nós focamos em Deus, somos curados diariamente, somos alimentados e nutridos por Ele. Aí temos sentido para viver, porque o nosso coração vai estar repleto de amor, de beleza, de graça. A vida vai ser linda, a vida vai ter outro tom. E a oração, ela vai ser um processo não de 1 minuto, de 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, não. Vai ser algo constante, algo que vai ocorrer o tempo todo. É algo que flui. Será que nós estamos respondendo aquela pergunta ou aquele questionamento que alguns têm até interiormente, nem é alguma coisa que expõe, mas uma dúvida, eu acho que eu não sei orar. Eu não sei orar. Como é que se ora? Nosso convidado de hoje, o Manassés Queiroz, você aí de casa, muito nosso convidado de sempre, Veríssimo. Tem uma galera acompanhando a gente aqui no nosso canal no YouTube. É verdade, pessoal, tá chegando. Olha, você que tá chegando aí pode interagir. Se você quer fazer um comentário sobre esse tema, oração, uma pergunta, para o Manassés, para a Darleide, quer consultar, fique à vontade. O Consultório de Família está no ar e você pode participar. youtube.com/Novo Tempo Rádio. Venha ver as imagens do estúdio. A Darleide colorida e sorridente, como sempre. O Manassés, compenetrado ali, como sempre, mas super simpático e sorridente também. Ela está sorrindo. E o Renato aqui, sempre simpático, Sempre simpático. Bom, e você pode ver tudo isso em youtube.com/Novo Tempo Rádio. Quer perguntar pelo WhatsApp? O WhatsApp está aí. Operadora 12 981510081. Interaja com o Consultório de Família. E por falar em interagir, nós temos a revista Fique Leve. São aqueles princípios que nós colocamos no papel para transmitir a você, para entregar a você de presente. A revista Fique Leve carrega princípios básicos para uma vida com qualidade. E nós queremos que você a tenha em casa. Como é que faz, Veríssimo? Para saber mais sobre depressão, síndrome do pânico, para saber disso e sair desse quadro, cuidando da saúde física, mental e espiritual, nesse conjunto que nós cremos ser um inteiro, não somos pedaços, somos um inteiro feitos por Deus, e aqui carrega orientações incríveis. Queremos dar de presente. Como é que faz para receber? Muito fácil, é só ligar agora mesmo para um outro telefone agora, viu? Não é mais aquele do WhatsApp, é 12 21 27 31 21, tá aqui na telinha para quem tá vendo o YouTube, Eu já ia errando. Com o número na tela aqui, 12 21 27 31 21. Você pode fazer também pelo nosso blog, no site da Novo Tempo, novotempo.com/rádio. Lá tem um clique, estude a Bíblia conosco, selecione, Fique leve para ter boa saúde e faça um cadastro bonitinho ali, você mesmo se cadastra, fornece todas as informações, todos os detalhes do seu endereço para que a revista chegue até você. Que presentaço, Manassés!
Yes. Maravilhoso, né? Muito De bom. graça mesmo? Olha, não Nem é. correio paga, Ele tem nada, custo. nada. Tem um custo, que é uma revista muito bem produzida, né, Darleide? Isso. Maravilhosa. E quem paga esse A custo? conta tá paga pelos Anjos da Esperança, Oh, nossos que amigos. maravilha. Graças a Yes. Deus pelos anjos da esperança. Então, para você que vai pedir, é gratuito, tá? A postagem também, você não paga absolutamente nada, é só pedir. Yes. Abri aqui num capítulo interessantíssimo, aliás, é um tema muito delicado, lidando com o luto, como entender o processo do luto, o que é normal e o que não é normal no período do luto, o que significa esse tempo, qual a necessidade de vivenciá-lo de forma completa, como enfrentar uma grande perda, como se preparar para a morte, convivendo com alguém em fase terminal. Tem algum parente, alguém com quem você convive e está com diagnóstico em fase final? O que você faz? Como entender melhor esse processo? Como superar essa dificuldade, essa perda, esse luto? E você tem orientações aqui na revista Fique Leve, entre em contato e peça. Vamos continuando a nossa conversa aqui no Consultório de Família, hoje com Manassés Queiroz, entender um pouco mais sobre esse universo da oração e do culto em família. Antes de nós pensarmos o que significa fazer culto em família, cultuar a Deus, sabe, Manassés, enquanto eu te falo isso, eu estou até pensando que alguma coisa parece que contraria a nossa modernidade, a nossa pós-modernidade. Fazer culto, família, Deus, reunir, fazer oração, parece uma coisa assim muito antiga para ser aplicada nos dias de hoje. Ainda é possível, Manassés? É plenamente possível, mas eu quero dizer uma coisa. Diz. Deus, ele não convida uma família para fazer um culto para ele a cada dia. O que Deus convida, o convite de Deus para uma família é que inicie um dia com ele e permaneça com ele. É que tenha uma vida espiritual ao longo do dia. Tá certo? Algumas pessoas confundem. Tem gente que diz, vamos fazer o culto, faz o culto rapidinho, tá pronto, fizemos o culto. Pá. Aí, daí pra frente, já não tem mais nada de espiritual. Não se anda mais com Deus. Já fiz a minha obrigação. Não é obrigação. É algo por prazer. Você inicia um relacionamento com Deus e que não vai ser interrompido. Não importa se eu estarei estudando, se eu estarei trabalhando e fazendo várias atividades por aí, mas eu estou fazendo com Deus. É um processo espiritual. A vida da família tem que ser uma vida espiritual. Gente, você falando me veio assim a imagem daquela mulher de Provérbios que diz assim, eu já paguei os meus votos, já cumpri, né, os rituais, meu marido vai chegar só amanhã, aí ela convida um homem para o adultério. Ou seja, ela cumpriu a obrigação, né, do culto, ou dos ritos, o que quer que seja. Aí ela cumpriu, mas não tem uma vida de espiritualidade, não tem um dia a dia, não tem um temor a Deus. Aqui, ó, em Deuteronômio está aqui o espírito do convite de Deus. Deuteronômio 11, 18, 19 e 20. Diz assim, ó, ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por um sinal na vossa mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as aos vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, andando pelo caminho, né, e deitando-vos e levantando-vos, escrevei-as nos umbrais de vossas casas e nas vossas portas. Olha só, dá ideia de algo que se inicia e tem uma continuidade. Não é um programa. Fiz, pronto, já cumpri. Agora mudo de canal e toco a vida. Não. É algo que você inicia na primeira hora de cada dia, com a sua família, e essa experiência, ela continua com Deus. Então, essa troca de experiências, né, com Deus, o pai sentando com o filho, ali no momento do almoço, ou de repente ligando para o filho, mandando um WhatsApp para o filho, e diz, olha, vivi uma experiência linda agora com Deus, eu pedi uma resposta para Deus, Deus acabou de me dar essa resposta. Aí o filho manda outra mensagenzinha no recreio, não é? Da escola, ele diz, pai, olha, eu estava numa dificuldade aqui, na matéria tal, mas eu pedi para Deus, sabe que minha cabeça abriu, foi uma coisa linda, que legal e tal. Sabe, essa cumplicidade espiritual, essa troca, aonde torna o ambiente, a convivência da família, naturalmente espiritual, prazeroso, gostoso. Eu tenho percebido que os pais que ensinam religião para os filhos estão perdendo os filhos. Agora, os pais que ensinam os filhos a serem amigos, a serem espirituais, a terem Cristo na mente e no coração, eles terão os filhos, e os filhos serão uma bênção.
Então, aqui está o conselho. De todas as maneiras, em todas as ocasiões, sabe? Na sua experiência completa da sua família, Deus tem que ter aquele espaço, aquela primazia. Então, Manassés e Darleide, não pode parecer um fardo, né? Tipo assim, acabou, estamos livres para fazer o que quisermos, né? Tem que ser algo que dê prazer para continuar fazendo tudo, mas conectado aqui. Só tem um detalhezinho, sabe qual é? Olha só, você tem a sua família e você conversa sobre Deus e tal, aquela coisa gostosa entre a família e tudo e tal. Daqui a pouco vai para a televisão, coloca aquele seriado, aquele filme, uma super exposição, sabe? Um super excitamento da mente, aquelas cores e som e tal, a mente se acelera e tal, aquela adrenalina, aquela coisa toda viciante e tudo e tal. Depois retoma para conversar e falar de Jesus. Não tem jeito, não tem espaço. Então, há uma incoerência tremenda. Há uma má utilização aí dos veículos de comunicação. Existem conteúdos que não colaboram para uma espiritualidade, um crescimento espiritual dos filhos e da família como um todo. Aí fica uma concorrência desigual. Porque o que é espiritual é simples, singelo, leve, gostoso. Não leva a mente a um excitamento que provoca aquele vício, aquele estresse, aqueles transtornos que são provocados pelos videogames, os jogos, né, os seriados e os desenhos animados muito fortes e tal. Então, Deus nos convida para uma vida espiritual. A vida espiritual ela é simples, ela é pura, ela é deliciosa. Agora, não dá para fazer concorrência com aquilo que o diabo apresenta, não é? Eu costumo dizer que o Espírito Santo semeia, né? A palavra de Deus é ensinada, é plantada, mas nós nos expomos de maneira tal que permitimos que um pássaro das trevas venham e destrua o que foi plantado pelo Espírito Santo, porque a gente acaba trabalhando justamente nessas duas vias. Não, eu aqui cumpri meu dever, eu li a palavra, eu fui no culto, eu ouvi louvores, ou eu mesmo louvei, mas aí depois eu dou a oportunidade para que o outro evangelho, o evangelho das trevas, me seja ensinado, quer dizer, e esse outro evangelho, ele vem com muita excitação, ele vem com muito despertar da carne, dos desejos, das minhas vontades, ele me põe numa situação assim de vanglória em torno de mim mesmo, né? E aí eu permito isso dentro da minha casa. Como é que os meus filhos administram isso? São crianças, são adolescentes, são jovens. Nós que somos já adultos, temos pouco filtro para fazer frente às astúcias do inimigo. Imagina nossos filhos dentro de casa, enfim. Devíamos ser mais cuidadosos. O que eu posso fazer para colocar a minha família no colo do diabo? É só não fazer nada. Nada. Você entende? Agora, o que eu posso fazer para colocar a minha família no colo de Jesus? Aí eu preciso cultuá-lo, eu preciso abrir a palavra, incutir essa palavra no coração dos meus filhos. Eu preciso falar da minha experiência de oração para eles. Eles precisam me ver aqui e acolá, assim, ajoelhado, orando. Eles precisam enxergar essa minha intimidade com Deus, sabe? Eles precisam de alguma forma, de maneira natural, nada ensaiado, nada... Sabe? Ele precisa me ver me relacionando com a minha esposa, sabe? De forma espiritual, digna, trocando ideias sobre a palavra de Deus. Eles precisam ver isso e eles serão envolvidos por uma atmosfera. E aí sim, Provérbios 22, né? Quando eles crescerem, não se desviarão. Tem muita gente ensinando o filho, querendo ensinar alguma coisinha da Bíblia e depois patrocinando todo o arsenal que o diabo faz para desvirtuá-lo. Enquanto você falava aqui, Manassés, quando você sabiamente falava com a palavra aberta, eu estava lembrando não lembrando de ver, mas de estudar, né? de conhecer, de tempos em que você falou em fazer, né? Que nós temos que fazer, não fazer nada e o inimigo toma conta, e fazer algo para que Deus, né, tome conta. Então eu lembrei do tempo dos altares, né? Por exemplo, quando Abraão estava construindo um altar para o sacrifício, ou seja, fazia-se alguma coisa, né? Ele tinha uma ação, uma atividade, mas não era aquela ação que definiria a bênção, e sim o que viria sobre aquela ação, né? Como Deus agiria sobre aquele altar. Exato, ou seja, aí eu pensava também na transformação do lar, né, num altar de adoração ao Senhor. Criar um ambiente favorável para que Deus se manifeste, né? Essa seria a nossa ação
E a ação de Deus simplesmente habitar nele. Sim, a nossa ação é essa, né? Devemos pedir, devemos buscar, devemos bater nessa porta espiritual e Deus irá nos atender. Por quê? Porque tem um ingrediente aí que é o livre-arbítrio. Então, se eu não disser sim, não vai acontecer nada. Eu preciso dizer sim para Deus. E é de forma prática, por meio de ações, porque a fé, ela não é passiva, ela é ativa, né? Ela é prática. É assim que ela ocorre. Então vamos responder dentro justamente desse quesito oração e respostas a questões trazidas pelos nossos amigos que estão nos acompanhando aqui no nosso canal no YouTube, como o Eiber Cristiano. Ele diz: bom dia, sou casado, moro pertinho aqui da Novo Tempo, em Taubaté. O que fazer quando oramos e parece que a resposta não vem? O que fazer? Tem outras perguntas, como por exemplo a do João Carlos, também nos acompanhando pelo YouTube. Ele diz: meu nome é João Carlos, estudante de psicologia. O que fazer quando nós não conseguimos ouvir a voz de Deus? Então, um tem a ver com pedido, outro tem a ver com ouvir a voz de Deus. E tem outra questão, só para você ir de casa ficar antenado, sabendo que ainda vamos falar sobre estes assuntos ao longo do programa. Gostaria de saber se devemos fazer pedidos nas nossas orações. Será que Deus se incomoda quando pedimos demais? É a Marina, lá de São Paulo, ou melhor, aqui de São Paulo. E aí, trazemos mais questões daqui a pouquinho. Continua perguntando, participando, interagindo aqui com a gente no consultório de família. Manassés, o que fazer quando oramos e parece que a resposta não vem? O que faz? Olha, é uma coisa muito interessante mesmo. Aqui em Marcos 11, verso 24, Jesus disse o seguinte, olha, tudo que você pedir em oração, crendo, você receberá. Jesus, ele está fazendo uma afirmação, ou seja, uma promessa. Ele está garantindo. Tudo que nós pedimos, crendo, nós receberemos. O que significa isso? Significa o seguinte, eu preciso aceitar o convite de Jesus para entrar na sintonia espiritual dele. E para que eu entre na sintonia espiritual dele, precisa haver a rendição do meu coração. Meu coração precisa se render à vontade de Cristo Jesus. Agora, não sou eu mais, não é o meu coração entronizado em mim. Não são os meus caprichos, os meus desejos, as minhas vontades, baseados no meu egoísmo, na minha conveniência, naquilo que eu acho que é melhor para a minha vida. Agora vai ser algo diferente. Então, o que eu vou pedir com fé, o que eu vou pedir crendo para Ele, é que a vontade dele se estabeleça. Os discípulos perguntaram, né, para Jesus: Jesus, como é que nós devemos orar? E ele começou dizendo, Pai nosso, né, santificado seja o teu nome. Ou seja, o que significa isso? Nós precisamos santificar o nome de Deus na nossa vida. Para que essa santificação do nome de Deus ocorra na nossa vida, a nossa vontade tem que estar completamente rendida ao Senhor. O que é a santificação do nome de Deus na minha vida? Então, quando eu estou diante de uma escolha, eu faço o que eu quero ou eu faço o que Deus está me dizendo em sua palavra para eu fazer? Nós vivemos o tempo todinho diante de uma escolha. E quando eu abro mão daquilo que eu quero para seguir os passos da revelação, daquilo que Deus já revelou, eu estou realmente santificando a Deus na minha vida, porque eu estou abrindo mão do meu desejo, da minha conveniência e adotando aquilo que Deus pede para mim, aquilo que Deus me orienta, mesmo que cause dor no meu coração, mesmo que o meu eu fique todo inflamado, mesmo que eu fique apaixonado, chateado, mesmo que eu ache que eu vou morrer, mas não morre nada. Quem faz a vontade de Deus alcança, depois desta agonia contra o eu, alcança a felicidade, o amor, a pureza, a bondade, todos os frutos do Espírito, lá de Gálatas 5:22, não é? Então, nós santificamos a Deus quando preferimos a Deus a nós mesmos. Quando nós nos rendemos à vontade de Deus. Aí sim, o nome de Deus será glorificado na nossa carne. Tem gente que acha que Deus é um gênio da lâmpada. Esfrega lá e aparece, agora tem que fazer o que eu quero. Vou fazer os meus pedidos, você vai me atender. Olha, aqui em Tiago ele diz uma coisa. Ele diz, olha, vocês pedem mal, porque vocês pedem para gastar, esbanjar nos seus prazeres. Tiago 4, verso
3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Nós somos cegos, nós não temos noção. A gente pede coisas, muitas vezes, que vai ser ruim para nós, mas a gente quer. E a gente diz, vai ser bom. Por que Deus não faz? Eu conversei com um indivíduo que estava muito nervoso. Eu peço uma coisa para Deus e Deus não faz. Por quê? Eu disse para ele, eu não sei. Só sei de uma coisa, se você estivesse no lugar de Deus, você seria onisciente e teria o amor que ele tem por você. E aí você faria o que ele está fazendo. Ele parou, pensou, não tinha pensado nisso, interessante. Sim, nós somos cegos. Deus é pleno em amor, Deus é onisciente, conhece todas as coisas, e essa onisciência de Deus está à nossa disposição, ao nosso favor, porque Ele nos ama e não quer que nós erremos. É isso, nós vamos para o nosso intervalo, não é, Veríssimo? Exatamente. E aí, na volta, continuaremos falando sobre oração, culto em família. O foco aqui é você, o seu Deus e a sua família no altar. É rapidinho e a gente volta. Chama todo mundo para se conectar via youtube.com/Novo Tempo Rádio para ver as imagens do nosso estúdio e participar também pelo WhatsApp. Voltamos em instantes. Consultório de Família. Deus ajude. Consultório de Família. Com Darleide Alves. Dando continuidade ao nosso programa de hoje, aqui sobre oração, sobre culto familiar, sobre a importância de apresentarmos a nossa família e nos apresentarmos ao Senhor diariamente, uma vida inteira. Algumas questões chegando aqui pra gente, dando conta, pelo menos é a minha percepção, assim, não de agora, mas já venho há algum tempo percebendo que os cristãos têm muita dificuldade de orar. Nós falamos muito sobre oração, sobre ligação com Deus, intimidade com Deus, falar com Deus. Mas, por exemplo, Veríssimo, você me dizia de alguém que nos escreveu agora, falando de faltar assunto para falar com Deus. Verdade. O nosso amigo lá da Bahia, ele diz, estou tendo dificuldade para orar, não consigo ficar mais tempo orando. Ele assim, clama, né? O que fazer? O que fazer? É o Gilson. E outros aqui escreveram para nós também. Nosso convidado é o Manassés Queiroz, conselheiro bíblico aqui na Novo Tempo. Ele é escritor, tem 4 livros escritos? Tem 5. 5 livros escritos. E é um homem que é voltado justamente para esse tema principal, a intimidade com Deus, né? Inclusive é um dos temas do seu primeiro livro. Exatamente, seu primeiro livro, Poder. Alcance o Poder. E aí é a sua vida, né? Sua vida, sua família, que eu conheço muito bem e sei que é assim que funciona, uma vida no altar. Manassés Queiroz, o que dizer então a essas pessoas que estão pedindo a nós que falemos a respeito de como orar, como ouvir a voz de Deus, como falar com Deus, como ter prazer em falar com Deus, o que é o culto, o que é essa adoração, o que dizer sobre esta questão para nós partirmos para continuarmos essa conversa e falarmos sobre como trazer a família, especialmente, junto nesse processo de orar e aprender a ouvir a voz de Deus. Esse detalhe da conversa, né, com Deus. O que leva você a bater papo com uma pessoa por horas, e aí você precisa ir e tal, e você sente que ainda tinha mais assunto para compartilhar. Aí você diz, vamos marcar outro horário, porque tem mais algumas coisas que não deu para fechar. Eu gostaria de compartilhar com você, queria te ouvir também. As mulheres se vamos encontram. Conversar mais e tal. As mulheres se encontram, falam. Depois a gente conversa mais. Quer dizer, não falta assunto para a mulherada. Não falta. O que rolou aí? Rolou afinidade. O que é afinidade? Você tem um foco e a outra pessoa tem o mesmo foco. Você tem um interesse em uma área, a outra pessoa também tem. Então você tem uma contribuição e outra pessoa tem a contribuição. E você se sente enriquecido pela contribuição dessa pessoa. E aí essa troca, ela fica interessante. Ela fica muito, muito gratificante, não é? Há um ganho com isso, tá certo? Agora você já entrou no elevador, aí tem um pessoal no elevador, vizinho, só que você não tem papo com o vizinho, não tem afinidade, não tem nada. Aí você olha pro vizinho, bom dia, bom dia. Tá quente hoje, né? Tá quente. Pronto, acabou. Acabou o assunto. Aí chega no andar, abriu, saiu e tal, acabou. Não tem afinidade, não tem um foco, não tem uma abertura, não tem... Sabe, o que nós estamos sofrendo hoje em dia é falta de afinidade com Deus. Temos assunto com Deus. Não tem... Você se ajoelha para orar, aí você agradece e pede. Pronto, acabou. Você só sabe fazer isso.
Pede para o pessoal fazer uma oração sem pedir e sem agradecer, para ver se rola algum papo, alguma coisa. E ninguém suporta se relacionar com uma pessoa sem dialogar, sem conversar, sem trocar. Ou seja, não há relacionamento. Tá certo? Fica uma coisa cansativa, é desinteressante. E você chega a um ponto que você não tem ânimo mais, não tem estímulo mais para isso. Falta de afinidade com Jesus. É porque a nossa direção é uma e de Jesus é outra. Então, daquilo que eu quero, eu encontro na TV, eu encontro aí no rádio, com exceção da Novo Tempo, né? Então, Daqui. encontro em jogos, encontro entretenimentos, encontro na faculdade, encontro etc. E disso eu me alimento. Aí quando eu olho para Jesus, eu fico meio sem assunto. Agora, se eu for colocado ou eu me envolver em um grande problema, o coração doer e a necessidade chegar e você olha para um lado, olha para o outro e diz assim, eu tenho que pedir ajuda para Deus, aí você se ajoelha, Deus, olha, está acontecendo isso comigo e tal. Opa, a afinidade chegou? O papo surgiu? O que aconteceu? Então, se eu me ajoelho para falar com Deus e não tem assunto, e eu não consigo falar com Deus, o problema é de Deus ou é meu? Ele tem muito papo para falar comigo, ele tem muito assunto comigo. Só que a Bíblia está cheia, lotada, é infindável. Tanto assunto que Deus tem para falar comigo. Mas então eu estou enfermo no sentido espiritual. Eu preciso correr atrás do prejuízo. Ou seja, eu preciso correr atrás da afinidade que eu perdi. Eu preciso me voltar para Deus. Então, como Manassés, a Adriana de Salvador, ela diz, gostaria de perguntar ao pastor Manassés, por que eu não sinto mais vontade de fazer o culto em família? Eu sinto desejo de servir a Deus, mas vontade não vem. Então, deixa eu compartilhar aqui um texto de Isaías, ele é muito bom, capítulo 50, versos 4 e 5. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos, eu ouça com qualidade, profundidade, não é? Verso 5, o Senhor me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Olha só que coisa interessante. O Senhor Deus convidou e eu não fui rebelde, não me retraí. Olha, eu não posso dirigir a minha vida pelos meus sentimentos, pelo meu coração. Hoje eu posso amar o mundo, amanhã eu posso odiar o mundo. O meu coração é vulnerável, enganoso. Jeremias 17:9, enganoso, corrupto. Quem poderá entendê-lo, compreendê-lo? Nem nós compreendemos o nosso próprio coração. Nós não podemos viver essa vida guiados pelo coração. Nós temos que viver essa vida guiados por princípios. E aqui está um princípio. Deus quer falar comigo a cada manhã. Ponto. Agora, a escolha é minha. Eu vou ser rebelde? Vou me retrair? Ou eu vou me lançar de joelhos e dizer, Deus, olha, o negócio está difícil hoje, a sintonia aqui tá ruim, tá péssima. Eu não estou com vontade, mas eu quero falar com o Senhor. Espírito Santo, por favor, me ajuda, me socorre. O Senhor que produz em mim, o convencimento, me dá o clima, me guia, me liga a Jesus, me ajuda. E por falar nisso, vamos conversar, Senhor, sobre um negócio lindo na Bíblia que eu estava percebendo ontem e tal. E eu queria entender melhor aquele assunto. Aquele assunto é assim, tal e tal, aconteceu isso, aquilo outro e tal, e tal. Inclusive aconteceu até alguma coisa durante o dia que tinha a ver com aquilo e tal. Quando você vê, opa! Tem que ir pro trabalho, já passou uma hora conversando com Deus. Você está falando aí, a Gorete está dando aqui um feedback, está dando um retorno sobre isso. Ó. Ela diz, bom dia, meu nome é Maria Gorete, sou de Santa Bárbara do Oeste. Antes eu era assim, sem assunto com Deus, até que ele foi me orientando e hoje uma hora é pouco. Olha que coisa linda! Ou seja, ela não tinha mais afinidade com Jesus. Não tinha o foco em Jesus. Agora, ela correu atrás do prejuízo e reconquistou isso. As pessoas estão morrendo espiritualmente, estão padecendo espiritualmente. E a família está sofrendo desse mal. Porque as famílias não têm nada a ver mais com Jesus. São cristãs, nominalmente. Né? Jesus é lindo, nós servimos a Jesus, nós vamos para a igreja e tudo lindo, tudo maravilhoso, mas não tem nada a ver com Jesus.
Então, o pai e a mãe precisam primeiro correr atrás desse prejuízo no sentido pessoal. E depois eles precisam estimular os filhos a se apaixonarem por Jesus, a contemplarem Jesus, a aprender a admirar Jesus. E a entender que tem muito assunto com Jesus e muita afinidade com Jesus. Então isso precisa ser conquistado, buscado, né? São 10 horas e 42 minutos. O tempo de hoje não vai ser suficiente para nós esgotarmos esse tema. Aliás, não se esgota um tema como esse. Estamos falando a respeito do sobrenatural, da presença de Deus, do mover de Deus sobre nós. Nada místico, então, não, mas nada é sobrenatural. nós somos naturalmente, né, humanos, carnais, e Deus não é um como nós. Ele é Deus sobrenatural, é sobre o natural. É místico no sentido de mistério, né? Deus é mistério. Nesse sentido, sim, não no sentido não pejorativo no sentido, que o pessoal usa por aí. Não no sentido da cartomante, alguma coisa do Ok. gênero. Mas tem dúvidas como, por exemplo, como tem que ser esse culto no lar? Qual a frequência ideal? Gostaria de começar essa prática em casa, mas tenho muitas dúvidas. Me ajudem. Eu, Washington, lá de Cariacica, no Espírito Santo. E chegando mais questões aqui. Já vou dando um toque para a produção. Programa número 2, viu, Renan? Número 2, que tá bombando aqui. É verdade. Olha, mas tem também, só rapidinho, Manassés, para você já dar o gancho para a próxima, para a pergunta anterior que eu já fiz, né? Como as dicas para fazer um culto em família. Mas tem uma moça aqui muito aflita. Ela diz assim: Darley, amo vocês. Gostaria de saber se teria algum problema em acordar à noite e orar de camisola ou preciso me vestir adequadamente para falar com Deus. É a Marli, de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Às vezes a gente está falando de um tema achando que no universo do cristianismo todos têm compreensão a respeito, sabem do que estamos dizendo, mas tem perguntas muito simples, porém muito importantes como esta. A vestimenta que eu uso, acordei de madrugada, quero orar, mas estou com um pijama, roupa de dormir. Pode, Manassés? Estamos sempre muito preocupados com a forma. E a forma nos mata. Porque a forma, ela nos rouba da essência, muitas vezes. E Cristo o tempo todo ali, né, com os fariseus, etc., tentando fazer com que eles compreendessem a essência das coisas, mas eles rígidos ali na forma. Então nós temos essa tendência, né, meio que justificação pelas obras. Então se eu fizer assim, agir dessa forma, então eu estou garantido. Se eu não agir dessa forma, eu estou perdido. Não, o que importa é a essência, tá certo? Então você pode orar de qualquer maneira. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Então vamos lá, ó. Vamos para Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Aqui diz: orai sem cessar. Opa! Se eu enquadrar a forma aqui, eu estou perdido. Como é que eu faço? O convite aqui para que eu ore sem cessar. Então, qual que é a forma? É ajoelhado? Então, eu vou ter que passar a minha vida inteira agora ajoelhado. Compreende? Agora, manter o espírito, manter no espírito de oração, manter naquela ligação íntima com Jesus, manter com aquele relacionamento gostoso no coração, isso é um estado de espírito de oração. Agora, existem alguns momentos de uma imersão em que eu me coloco realmente de uma forma mais concentrada ainda, sim. E nesses momentos, amigos, o que eu gosto é de me ajoelhar. E de preferência, eu vou dizer aqui uma coisa para vocês, muito íntima, muito particular, e vocês façam isso se quiserem, de preferência com a testa no chão. Porque aí você vai entender quem você é diante de Deus. A sua maneira, sabe, é uma maneira de você disciplinar a sua mente em relação à sua realidade. Você deve se render totalmente, plenamente ao Senhor Deus. E às vezes, uma forma dessa, ela nos ajuda. Não que agora essa forma seja a forma ideal, que só posso orar assim, não. É diferente. Você traz a essência e aí você aplica uma forma. É diferente de você trazer a forma e dizer, não, ela já resolve tudo. É mais importante Compreendem? que a essência, né? Muito mais importante. Então, amigos, essa experiência com Deus, ela deve ser plena, você deve buscar realmente até que você volte a ter afinidade com Deus, isso passe a ser gostoso, em 1 hora, 2, isso vai ser muito pouco.
Então É verdade. então eu estou pensando aqui, lendo as outras perguntas que estão nos chegando pelo pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube, pode fazer você também, você é sempre nosso convidado muito especial, viu, para participar com a gente. Até temos um roteiro antes do programa, em algumas situações, como no de hoje nós tínhamos e temos aqui, mas nós damos voz a você que está perguntando para nós, e o Manassés está inteiramente disponível aqui, e pelo Espírito de Deus, queremos que você tenha compreensão, clareza a respeito do chamado de Deus para viver uma vida de intimidade com Ele, não é? Desculpa, Darlene, eu fiquei preocupado se ela entendeu a resposta. Então, olha só, se eu estou tomando banho, eu posso estar conversando com Deus. Ah, sim. Bom, eu acho que esse exemplo Sim. já ilustra. Ilustrou. Já explicou, não Então é? fique à vontade, Ok, acorda fala de com pijama e Deus. fala com o É Senhor. o seu Criador. Ele te reveste de graça, de glória e, enfim, vai além, né, da forma, foi isso que você disse. Então vamos fazer o seguinte, Veríssimo, não sei se você concorda comigo, e o Manassés também, de nós, já que agora há pouco, o Washington lá de Cariacica, no Espírito Santo, ele pediu para falarmos mais sobre a forma do culto em família, como faz, ele quer algumas dicas, algumas orientações, mas tem outras questões aqui, falando mais a respeito da vida íntima, né, da vida pessoal com Deus, de ouvir a voz de Deus. E aí eu vou fazer o seguinte, vou pedir à produção, como já dei um toque, para nós fazermos o segundo programa, né, dar continuidade a esse tema, pelo volume de questionamentos, de necessidade que nós temos, inclusive, de falar a respeito. E aí vamos continuando até o finalzinho do programa, Manassés, querendo falar desse aspecto mais pessoal. Aí depois nós fazemos a segunda parte sobre a família, mais propriamente dita. Aí responde a questão do João Carlos. Por que ele não consegue ouvir a voz de Deus? Manassés, se alguém desavisadamente vai passando, Veríssimo, Renato, você aí de casa, e ouve alguém dizer assim, eu ouvi a voz de Deus. Bom, parece um negócio assim, né, meio estranho, assim, o que ele quer ouvir a voz de Deus? O que é ouvir a voz de Deus, sem causar essa desconfiança de ser uma coisa mística, estranha, esquisita, Manassés? Deus, ele se comunica com o ser humano de muitas maneiras. Deus, ele é o ser que mais fala no universo, porque ele, além de ser o amor, ele é onipresente. O amor, ele se expressa o tempo todo, ele se comunica o tempo inteiro. E agregando o fato dele ser onipresente, então ele está em todos os lugares ao mesmo tempo falando, se comunicando. Agora, se eu não ouço, o problema é de quem? É dele ou meu? A limitação é minha. É porque eu estou desantenado. Eu estou fora da sintonia. Né? Eu estou fora de foco. Eu preciso voltar para o foco, tá certo? Olha só, quando você pensa assim, eu quero comprar aquele carro daquele modelo, assim, pensando bem, tem poucos na cidade. Aí você se apaixona por aquele carro e pesquisa tudo, tal, etc. Quando você sai, você vai dar um passeio na rua, aí você começa a ver esse carro em todos os lugares. Um tem um estacionado, tem um ali no trânsito, tem outro parado no farol, tem outro... Meu Deus, eu não sabia que tinham tantos carros assim. O que aconteceu? Você era cego e passou a ver? No sentido espiritual, sim. Nós podemos agir com cegueira, né? Espiritual. E de repente a gente começa a entrar no foco e começamos a enxergar coisas. As coisas de Deus. E a ouvir as coisas de Deus. Os sentidos estão intimamente relacionados, né? Então, ouvir a voz de Deus é uma experiência que nós devemos buscá-la. Pouca gente pensa nisso. Mas se nós não ouvirmos a voz de Deus, nós não seremos guiados. Né? Isaías 30, 21 diz assim, ao desviares para a direita, ao desviares para a esquerda, ouvirás atrás de ti uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele. Né? Gálatas 5, 24 diz que nós devemos sermos guiados pelo Espírito. Né? O 24 e 25 ali, que fala sobre a crucificação da carne, e depois devemos andar no Espírito. Como que eu posso andar no Espírito, sendo que eu não ouço a voz do Espírito? Então, Deus, ele fala, e fala muito, e fala de muitas maneiras, Darlene. O jeito que Deus mais gosta de falar é pela Bíblia. Quando eu estou lendo a Bíblia e meditando, Deus está falando. Eu preciso compreender isso. Deus, ele nos deixou esse presente, que são as Sagradas Escrituras, exatamente para falar ao nosso coração. Esse método aqui, ele é perfeito, ele é fantástico, maravilhoso. Mas Deus pode usar uma música para falar ao meu coração? Pode. Deus pode usar um amigo para falar ao meu coração? Pode. Deus pode usar um pregador para falar ao meu coração? Pode. Deus, ele pode tocar a minha mente e me dar uma impressão muito, muito particular, assim, sabe, sobre aquilo que eu devo fazer? Sim. Ele também fala dessa maneira.
Deus, se Ele quiser, Ele pode falar de forma audível aqui nos meus ouvidos? Claro, Deus é soberano, Deus não está numa caixinha limitado, Ele só atua se for assim. Não, Ele escolhe, Ele fala. Não há limitações para ele. Inclusive, um dia desses eu fiquei impressionado, porque Deus usou um bêbado para falar coisas impressionantes que eu fiquei parado, escutando e dizendo, meu Deus, ele está embriagado, mas Deus está falando por meio dele. Deus é imprevisível. Deus, olha, não queira enquadrar Deus. Deus, ele fala, Deus é soberano e ele usa os métodos, os meios. Deus pode te dar um sonho? Pode. Ele pode falar com você em visão? Ele ainda dá visão para as pessoas? Tá. Conheço tantas pessoas que recebem visões. Você entende? Deus, ele fala de todas as maneiras. E Deus fala mesmo. E aquele que é de Deus, ó, João 10, verso 27, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Agora, você vive numa poluição sonora. O diabo falando o tempo inteiro. Os falsos profetas tomando conta da situação. E o seu foco todinho nessa direção, aí você diz, não ouço a voz de Deus. É claro que não ouve. Você tem que retornar, limpar a área, fazer um jejum aí dos seus sentidos, né? Limpar aquilo tudo que você está ouvindo, que não... E fazer uma imersão naquilo que é espiritual, fazer uma imersão na palavra de Deus, na oração, clamar a Deus, Senhor, corrija o meu foco, me reoriente, Senhor Deus, eu quero ouvir a sua voz. E aí, a delicada e mansa voz do Senhor se fará presente no seu coração, e você perceberá na sua mente, de maneira que você não se confundirá. Você terá certeza de que Deus está retomando essa direção da sua vida. E é justamente a direção que eu e você escolhemos que vai revelar se nós estamos realmente ouvindo a voz de Deus. Porque tem pessoas que podem, isso eu já ouvi, já presenciei, de dizer assim, não, Deus me falou que esta é a direção. Mas qual direção? Não, eu vou pedir divórcio aqui da minha mulher e tal, porque agora meu coração está pendendo a recomeçar, fazer uma outra família. Peraí, a voz de Deus... Sendo que Deus odeia o divórcio. Entendeu? Então não condiz com a palavra revelada. Então, preste atenção no que o Manassés está chamando para o entendimento. A palavra de Deus é o start, é a direção, é dali que surge, que flui a vontade de Deus. O que contraria a vontade de Deus revelada na palavra, por favor, não vem da parte do Senhor, porque Deus não é Deus de confusão. Se Deus fala na palavra que é alfa e no meu ouvido falou que é ômega, então tem algum problema errado. Deus, ele é coerente, ele não muda. Você entende? A palavra dele é uma só. É por isso que a única coisa estável que existe à disposição dos seres humanos é a palavra de Deus. A única coisa estável que existe à disposição dos seres humanos. Ou seja, eu posso me agarrar a qualquer coisa, vai falhar. Mas a palavra de Deus não falhará. Não falhará. Para irmos finalizando e chamando a atenção de vocês aí, nossos amigos ouvintes e internautas também, que nós vamos voltar e daremos continuidade a esse tema. Mas olha só, essa última da Selma, de Lagoa de Prata, Minas Gerais. Ela diz, bom dia, estou com uma dúvida. Meu casamento está abalado pelo vício da bebida, estava orando muito, pedindo oração e etc. Na semana dos 10 dias de oração, eu fiz um pedido a Deus que se ele não mudasse, se o meu marido não mudasse, fosse pelo amor ou pela dor, eu iria conversar com ele, iria me separar no último dia. Ele infartou no dia 27 de fevereiro. O último dia daquele período de oração, naqueles dias ali do período de oração. O médico disse que ele tem que ficar 120 dias sem beber e está até hoje. Continuo pedindo a Deus que ele não beba nunca mais. Eu posso considerar que Deus interviu e ouviu as minhas orações? Quem coloca a sua vida nas mãos de Deus e age com sinceridade, integridade, inteireza de coração, precisa crer que a sua vida está sendo guiada por Deus, não é? Se você pede algo que não é fruto da sua conveniência, do seu egoísmo, se você pede algo que é fruto do amor que você compartilha por Deus, então é um indício forte de que Deus está guiando a sua vida. Então faça um exame pessoal, avalie com o seu Deus e creia que pela sua rendição, pelo modo como você caminha com Deus, Ele dará
atendimento pleno a todos os aspectos da sua vida. Amém. É isso, Selma, e todos os ouvintes, todos os amigos aqui com a gente, amigas, considere fazer a vontade de Deus, considere render-se à vontade de Deus, entregar-se inteiramente ao Senhor. Coisa simples e fácil não é, né, Manassés? A nossa natureza, o nosso eu, ele é duro, como a própria palavra diz, nós somos pessoas de coração duro e de dura cerviz, de pescoço duro, né? Por isso que a palavra-chave é rendição, quebrantamento do eu, humilhação do eu, né? Humildade perante o Senhor Deus. Humildade é ter os pés no chão, né? Humus, terra, idade, pés, né? Quando você tira os pés do chão, você perde humildade, você se deslumbra. Humildade é você andar firme no chão, na consciência de quem Deus é e quem você é. Fé, confiança, não é uma arrogância espiritual, né? De obrigar a Deus fazer o que nós queremos, mas nos obrigarmos a nos submeter ao Senhor. Esse é o... Ninguém pode, no exercício da fé e da prática da oração, mudar os pensamentos e as ideias de Deus. É o contrário. Nesse processo é nós que vamos mudando, ou seja, nos aproximando daquilo que Deus é e adquirindo, né, a imagem e semelhança dele. Esse é o sonho dele, nos devolver plenamente o projeto original dele. Amém. Manassés, muito obrigada. Vamos Um voltar prazer outro muito dia. grande. Pode ser? Pode, Então por fica favor. aqui combinado. Veríssimo. Entramos no nosso minuto final e quem está feliz, feliz por quê? Vai continuar. Ó, o Jeremias Cerqueira diz o seguinte: Manassés, já estou com a minha Bíblia pertinho de mim, esperando o programa acabar para eu poder usá-la. Vou fazer o ano bíblico e continuar essa comunhão com Deus. Isso, deixa Deus Ouvindo falar Deus falar. ao Bem seu coração, à sua mente, e entra na sintonia de Jesus. Amém. Pela quantidade de participações e interações, vamos ter que ter realmente uma nova etapa, um programa número 2 para este tema, viu, Darlene? Exatamente. Obrigada, Veríssimo. Obrigada a você aí de casa pela companhia. Ao Manassés, muito obrigada Eu que mais uma agradeço, vez. é um privilégio. Deus abençoe ricamente para falar mais a respeito do tema Bíblia, oração, jejum. Temos o site na Novo Tempo, é o Bíblia, para pedir cursos bíblicos, para interagir, pedir aconselhamento. Qual o site? Simples, biblia.com.br. biblia.com.br. Manassés também tem o site. Sim, alcanceopoder.com.br. Alcanceopoder.com.br. Veríssimo, Renato, você de casa. Obrigada a todos pelo amor, pelo carinho. A gente volta aqui na semana que vem no Consultório de Família. Até Um beijo segunda-feira. para vocês. Consultório de Família.